Bom dia a todos. Me chamo Daniel Zambuja, sou coloproctologista e chefe de endoscopia da Santa Casa de Porto Alegre. Estou aqui hoje para a gente realizar mais uma edição do Conversa com o Especialista. Câncer de intestino, fique fora dessa. Nós estamos no mês de março, que é considerado o mês da prevenção do câncer coloretal. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Vamos fazer um bate-papo bem tranquilo, informal, para tentar esclarecer as maiores dúvidas de vocês. Gostaria, primeiramente, de apresentar os nossos convidados que estão aqui presencialmente. Dr. José Vinícius Cruz, que é chefe do Serviço de Coloproctologia da Santa Casa e professor titular de Coloproctologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Dr. Antônio Dalpisol, que é chefe do Serviço de Oncologia Clínica da Santa Casa de Porto Alegre. E nós temos, de maneira virtual, né, a professora Angelita Gama, que torna esse momento um encontro com grande brilhantismo, estar junto com ela nesse momento. A professora Angelita, um breve resumo da sua vida, do seu currículo, ela é filha de imigrantes libaneses, natural da ilha de Marajó, no Pará, realizou sua formação na Faculdade de Medicina da USP e, em 1958, foi a primeira mulher residente em cirurgia geral do Hospital das Clínicas de São Paulo. Em 1961, também foi a primeira mulher a estagiar no tradicional Hospital St. Mark's, na Inglaterra, realizando sua formação em cirurgia coloretal. Retornando ao Brasil, tornou-se a primeira professora titular em cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. A professora possui um currículo ímpar e de muita honraria para a medicina brasileira. Recebeu inúmeros prêmios e realizou centenas de artigos científicos. Dentro desse belo currículo, destaco também que ela foi a primeira mulher a se tornar membro honorário da Associação Americana de Cirurgia e da Associação Europeia de Cirurgia. A importância da doutora Angelita também se dá por presidir e conduzir até hoje a ABRAPRESS, Associação Brasileira de Prevenção do Câncer Coloretal, do câncer de intestino. E é por esse motivo que a gente gostaria de conversar um pouquinho com a professora Angelita. Bom dia, professora. Muito bem-vindo ao nosso encontro. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você. Estar nessa participação com vocês, esse grupo de amigos e especialistas em colopatologia e oncologia, me dá muita satisfação e é muito honroso esse convite. Estarei à disposição. Obrigado, professora. O prazer é todo nosso. Inicialmente, acho que a senhora poderia comentar um pouquinho sobre a ABRAPRESS, né, a formação, o trabalho desenvolvido, como é que a senhora desempenha, a ideia que a senhora teve em realizar esse projeto todo. Veja bem, o assunto, desde que me formei, fui para a Inglaterra e comecei a fazer entrar na especialidade de colopatologia. E meu interesse por prevenção realmente é muito antigo. Antes da ABRAPRESS, nós já havíamos feito muitos trabalhos a respeito de prevenção. Começando uma associação que nós criamos que chamava BRADEPCA, que era uma sociedade, uma associação para a prevenção de câncer de mama e câncer de intestino grosso. E daí, em 1980, nós elaboramos um livro, cuja edição está esgotada, sobre prevenção de câncer de estômago e de intestino grosso. E a partir daí, nós viajamos muito, fizemos muitas palestras, muitas conferências, fomos ao exterior e tivemos a ideia de fazer um intestino gigante. Bom, a gente precisa divulgar. Esse é um câncer tão fácil de ser prevenido, mas só que a população não conhece a importância do câncer coloretal. Um câncer frequente, de fácil diagnóstico e prevenível, desde que as pessoas tenham conhecimento que é possível realmente fazer essa prevenção. Então, em 2004, dia 1º de maio, dia do trabalho, nós tivemos a felicidade de organizar a ABRAPRESS, Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestinos. Até então, nós já tínhamos trabalhado muito. Esse intestino gigante girou para o Brasil inteiro.
em várias localizações, várias cidades, estados, e foi a convite do grande Sidney Weaver, do Mount Sinai Hospital, em Nova York. Ele já foi aos Estados Unidos, foi ao Canadá, onde esse ensino gigante ficou um mês realizando viagens, e lá, nesse ensino gigante, todos conhecem, tem aquele boneco que fala, nós batizamos com o Dr. Poeventina, e no Canadá começou a campanha de rastreamento e prevenção de câncer do ensino a partir do nosso modelo do ensino gigante. Então a gente vem trabalhando nisso, até que surgiu a ideia de fazer uma coisa mais ampla. E fomos a Brasília várias vezes e conseguimos o apoio, na ocasião, do ministro da Saúde, o José Augusto Temporal, e inauguramos, com a presença dele e a autorização dele, a ABAPRESS. E daí para frente temos trabalhado, e vários colegas, numerosos colegas do Brasil, realmente também têm trabalhado nisso, em várias localizações, têm feito grupos para campanhas de divulgação, conscientização da população leiga e médica também, sobre a importância de se intervir nesse câncer frequente, diagnóstico fácil e passível de prevenção. E viemos trabalhando. Márcio Azul. Muito bom, professora. Na realidade, o câncer intestino ele é muito prevenível, como a professora comentou, né? Então, acho que alguns recados a gente tem que deixar, né, sobre a realização da colonoscopia. Não sei se você quer comentar um pouquinho, Dr. Cruz, sobre a realização da colonoscopia e a importância dela para a prevenção. Certamente. Professora Angelita, embora de forma virtual, é uma honra e um prazer tê-la conosco, uma forma moderna que a pandemia determinou e que, de certa forma, facilitou, né? A gente está em casa, a senhora está em São Paulo, e nós podemos ter essa confraternização em torno de um tema tão importante, que é a questão da incidência do câncer coloretal. E, igualmente, eu me refiro que é um prazer enorme estar ao lado de dois colegas que se esforçam muito pela especialidade e que tratam o câncer coloretal na questão da terapia do câncer coloretal, do segmento, o Dr. Dalpisol e o Dr. Daniel, nosso colega aqui da Santa Casa. E a colonoscopia tem sido, certamente, o padrão ouro na prevenção. E ela, na década de 80, ela chegou aqui em Porto Alegre na forma de videocolonoscopia, mas era praticada antes por um método assim sem auxílio do vídeo, né? Era direto através da ocular. E, naquela época, era praticada assim, isoladamente, a colonoscopia, por colegas que se dedicavam mais à gastroenterologia, faziam endoscopia digestiva alta e, por consequência, a colonoscopia. Até que, em 86, em 85, lá no St. Mark's, eu tive a oportunidade de manejar um colonoscópio com vídeo. E nós começamos com vídeo em 86, aqui na Santa Casa, e vimos com satisfação esse método tão precioso que tem sido a nossa arma mais poderosa se disseminar pelo Estado, e hoje existem inúmeros centros praticando a colonoscopia. E há especulações de que temos que procurar outros métodos preventivos além da colonoscopia. E especulações que vão no exame de DNA nas fezes, sangue oculto nas fezes, uma série de outros procedimentos que isolados não têm valor, mas podem ter importância como método auxiliar. E eu gostaria de lhe perguntar, né, a senhora certamente percorreu um caminho muito auspicioso para a proctologia, e dentro da área da prevenção, realmente, o seu papel foi fundamental. E a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é se a colonoscopia ainda é considerada o principal método de prevenção, ou se tem alguma outra coisa surgindo que nós podemos valorizar tanto quanto, ou pelo menos considerar como uma rotina também, além da colonoscopia.
Muito obrigada, Vinícius. Vinícius, é um prazer rever você, mesmo que seja de forma virtual. Sempre fomos muito ligados e eu tenho muita amizade e respeito por você. Muito obrigado. Olha, o assunto da colonoscopia é muito interessante. Eu trouxe o primeiro colonoscópio, acho que do Brasil, foi em 1974. Eu estava num congresso nos Estados Unidos e o grande endoscopista Jerome Way, naquela ocasião eu vi o Jerome Way fazendo colonoscopia e me entusiasmei tanto, e por incentivo dele eu comprei o colonoscópio. Foi uma dificuldade enorme trazer o colonoscópio, isso foi em 1974. Eu se carregando o colonoscópio, naquela época não era vídeo, mas já era de fibra óptica, havia um visor, que a gente chamava de chupi, então eu trouxe fotos e aprendi aquilo e depois, posteriormente, eu convidei o Jerome Way a dar numerosos cursos de colonoscopia no Brasil. E a colonoscopia no Brasil passou a ser um método, felizmente, muito divulgado e muito bem executado no Brasil. Nós temos endoscopistas excepcionais e colonoscopistas extraordinários. E isso eu guardo até hoje, esse colonoscópio que eu trouxe de amostra dos Estados Unidos. E foi muito interessante, vou contar como eu comprei esse colonoscópio, porque eu estava, na realidade, em Nova York. O colonoscópio foi mandado de Nova York para Miami, e o Jerome Way me disse: eu vou mandar o colonoscópio e você pega em Miami, é mais fácil. Mas como é que eu vou receber esse colonoscópio em Miami? Ele falou: não é nada, eu vou mandar o diretor da Olympus, ele é um japonês, e ele leva o colonoscópio e entrega no aeroporto de Miami. Mas como eu vou reconhecer o japonês em Miami? Não é fácil, porque esse japonês é o único japonês do mundo que tem cabelo crespo. Então eu encontrei o japonês, que era o chefe da Olympus. Ele estava sem a mala, porque a mala estava no carro. Eu encontrei com ele, demos uma volta para o aeroporto, ele me levou ao carro dele e me entregou o colonoscópio. E eu trouxe via avião, paguei o excesso, paguei uma alfândega por ter trazido o colonoscópio, é muito interessante, mas valeu, e a partir de então, a colonoscopia passou no Brasil a ter um sucesso absoluto. E a colonoscopia ainda continua um método ouro padrão para o diagnóstico precoce e prevenção de câncer de intestino. É claro que não se pode fazer colonoscopia em todo mundo. Há que selecionar uma população de risco para tanto. E ainda, se apenas grupos usarem o teste do sangue oculto, e nós fizemos trabalho sobre sangue oculto também, eu acho que a gente pode limitar o número de pessoas que fazem colonoscopia e iniciar principalmente para a população assintomática de risco. Claro que para a população sintomática, a colonoscopia é o único exame que realmente dá o diagnóstico e possibilita o tratamento. Mas a gente pode rastrear uma população assintomática a partir dos 40 anos, se houver um risco maior, ou a partir dos 50, se for apenas uma população mais idosa, sem fatores de risco acentuados, iniciar a colonoscopia. É claro que o teste de sangue oculto ele foi muito usado no passado, hoje cada dia é menos frequente, porque a colonoscopia passou a ter mais facilidade de execução. Passou a ser aceita nos planos de saúde, ser coberta pelos planos de saúde, isso era um fator limitante. O acesso aos colonoscópios é muito grande. O ensino da colonoscopia ainda deve ser mais divulgado e mais facilitado, também tornou-se mais acessível aos colegas. Então, tudo isso fazendo que a colonoscopia continue um método principal para rastreamento e diagnóstico precoce. Porque as demais pesquisas, certo, a nível público, têm os seus fatores vantagens e desvantagens. Pesquisa do DNA nas fezes, também é um exame caro, também não é 100%, e ainda não ganhou popularidade. Eu acho que ainda a colonoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer coloretal. Obrigado. Muito abrangente a sua resposta. Muito bom, professora. Antônio, na tua prática clínica,
né, como é que tu tenta identificar, né, como essa nossa live é aberta ao público geral, já está chegando algumas perguntas aqui à nossa mesa. Então, do ponto de vista geral, como é que tu identifica alguns sinais, sintomas em pacientes? Quais os sinais, sintomas mais importantes assim, na tua clínica de oncologia que a gente deve valorizar e indicar ao paciente para uma investigação mais profunda? Com certeza, Daniel. Olha, um enorme prazer estar aqui, professor Angelita, professor Cruz, contigo, Daniel. E enquanto eu estava ouvindo a fala dos nossos professores aqui, imaginando, né, como a gente ainda tem, né, um vale enorme entre a robustez da intervenção, né, o desenvolvimento histórico, o dado científico e a aplicação prática. A maioria das pessoas, assim, do público geral, acaba entendendo como mais natural fazer um PSA para a próstata, né, fazer o exame de mama, que também são intervenções importantes, mas parece que essa questão da colonoscopia ela é tratada de uma outra categoria, como um exame mais de exceção, ou que, né, deva ser lidado não de uma forma rotineira na conversa com o médico. Isso não pode estar mais longe da verdade, ele tem que ser tratado assim como algo que na consulta, tanto o médico, seja clínico, seja o ginecologista na paciente mulher, o urologista, né, no paciente homem, traga para a discussão. E o paciente também tem um papel nisso, né, de questionar o médico, de saber se o rastreamento é para ele, de estar atento também a sintomas. E aí, indo para a tua pergunta, Daniel, realmente toda alteração gastrointestinal, especialmente se ela é uma modificação recente, ela tem que ser contemplada. Então, por exemplo, um hábito intestinal que tem uma mudança súbita, seja no sentido da diarreia, né, que se cronifica, que já está ali há mais de uma semana, 2, seja a constipação num paciente que não tem esse padrão, o sangramento também deve ser considerado, né? Então, todo esse tipo de sintoma, a dor abdominal não entendida, ele tem que ser levado, sabe? A gente costuma sempre a dar causas do dia a dia para o sintoma abdominal. Devo ter comido alguma coisa que não fez bem, isso aí é assim mesmo, ou tentar se automedicar. Então, o intestino não está funcionando nesses últimos meses, estou lá, vou tentar um laxativo. Né? Isso é importantíssimo, né? Porque isso atrasa o diagnóstico. Traz. Tá? E aí atrasa o diagnóstico. E tem também o componente do medo que a gente não pode negar que ele existe. Né? Então, muitas vezes, por trás desse comportamento, está o temor. Né? E inconscientemente, às vezes a pessoa está temerosa de ter alguma coisa mais grave, né? E bloqueia aquilo, até para não entrar em contato com a realidade. Só que, definitivamente, esse é um caminho muito ruim, é um caminho que tem que ser evitado e ir no médico, questionar, entender, é sempre o caminho melhor aí para poder prevenir. Perfeito. Professora Angelita, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora, na sua clínica de consultório, a senhora costuma indicar colonoscopia para todos os pacientes acima de 45, 50? Como é que a senhora trata no seu dia a dia? Eu costumo indicar, salvo se o doente tiver alguma restrição à sedação, tiver alguma doença básica que contraindique. Mas, de um modo geral, eu estimulo todos os meus doentes a fazerem colonoscopia. Realmente, eu acho que é um exame que, a partir dos 45 anos, antigamente era 50, mas, se possível, a gente está vendo a faixa etária cada vez mais baixa. Nós estamos operando doentes com câncer coloretal abaixo dos 50 anos, 40 anos, abaixo dos 40 anos. Se possível, a feitura da colonoscopia, se tiver condições de serem feitas, a gente deve pedir e deve estimular que isso seja feito. Certo. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho na busca, na colonoscopia, na busca pelos pólipos ou polípos, enfim. Eu gostaria que a senhora falasse para o público um pouquinho sobre os pólipos aí, né? Claro, quer dizer, a finalidade da colonoscopia, a grande meta da colonoscopia é identificar os pólipos, porque o câncer coloretal é um câncer, costumo dizer, camarada, porque a gente conhece
Diferentemente do que acontece com os demais cânceres, a lesão precursora, e a lesão precursora é o pólipo, o pólipo. Então, a detecção de pólipos é de extrema importância. Uma grande parte da população tem pólipos. É claro que nem todo pólipo vai se transformar em câncer, mas quase 100% dos cânceres, é muito raro o câncer começar como câncer de novo, como câncer em si. A grande maioria dos cânceres já provém do desenvolvimento adenoma, da sequência adenoma-câncer, que é bem estudada, bem conhecida, desde a época de Mosso e Muto. Grandes amigos nossos, grandes amigos do Brasil, vieram ao Brasil numerosas vezes. Essa sequência é fundamental. Então, se nós retiramos um pólipo, é claro que a doença, e repetida, porque ela deve ser repetida, a colonoscopia, periodicamente, nós deveremos diminuir a incidência de câncer. Claro, isso é um lucro para a população, individualmente, as pessoas e a comunidade toda. Então, a prevenção é fundamental. Perfeito, professora. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, eu vou pedir para o professor Cruz responder. Se toda cólica abdominal pode ter ligação com câncer de intestino? Na verdade, uma queixa isolada, ela não faz diagnóstico, não nos permite dizer que uma cólica em si vai ser a causa do câncer. Mas a cólica é um sintoma muito frequente, acompanhado da alteração do hábito intestinal, do excesso de eliminação de gases, que nós chamamos de flatulência, e a gente vai compondo um quadro, né, lá para poder afirmar, ou pelo menos indicar uma colonoscopia sem criar elementos de superindicar. Então, se são coisas passageiras, e isso, passageiro, nos referimos coisas de poucos dias, quem não tem alguma indisposição, eventualmente, de cólicas, de diarreia, e que isso não demanda a gente sair fazer um diagnóstico de câncer. Mas nós temos, assim, claro que os fatores que intervêm na hipótese diagnóstica inclui-se a cólica abdominal, principalmente em tumores avançados que causam uma certa dificuldade no trânsito, até por obstrução ou suboclusão. Isso determina distensão abdominal e cólica e deve ser muito valorizado, sim. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, Antônio, que chegou para mim. Tenho familiar com câncer de intestino, vou ter câncer ou não? Isso é uma coisa muito importante, porque não significa ter um familiar com câncer de intestino que isso vá se repetir em todo mundo. Mas o importante é conhecer essa história, entender que tipo de câncer foi, em que idade apareceu, como é que apareceu. Às vezes isso dentro da esfera familiar é um pouco tabu fazer essas discussões, né? Mas ela é necessária. Então, criar o hábito de entender bem a sua história familiar. De repente, até, se for algo factível, conhecer a biópsia, né? Pedir para o familiar disponibilizar para que numa consulta médica isso seja questionado. Olha, eu tive 1 ou 2, ou enfim, tantos familiares que tiveram esse tipo aqui de tumor, doutor. Preciso fazer uma avaliação genética, qual é o meu risco? Né? E aí ir para uma avaliação mais pormenorizada, que vai incluir entender a idade que essa pessoa tem que fazer os seus exames. Então, às vezes, famílias de maior risco, aqueles parâmetros, né, de 50, 45, 40 anos, eles são alterados, eles têm que ser personalizados. E também, em muitas situações, existe a avaliação genética. Os estudos genéticos, aqueles que eles vão lá e com um exame de sangue conseguem ver os genes e prever o risco da pessoa, nos últimos anos eles se modificaram bastante, eles se aperfeiçoaram. Então, cada vez mais esse exercício é importante. Então, ter familiar com câncer de intestino não é uma sentença de ter que viver isso, mas é um sinal de alerta para conhecer e discutir isso com o médico. Às vezes, na consulta médica, não importa se é com o clínico, se é com o prócto, se é com a gineco, que faz a rotina, esses detalhes da história familiar, eles são esquecidos, porque se vai lá para resolver uma determinada queixa e aquilo parece que é uma coisa periférica.
Então, lembrar desse fator, anotar esses detalhes para que no andamento da consulta eles não sejam perdidos, é um excelente cuidado que pode sim transformar o padrão do acompanhamento. Né? Perfeito, Antônio. Acho que a gente já tocou vários pontos importantes, né? A questão de sinais, sintomas, né? Da importância para qualquer alteração de hábito, mesmo que o paciente seja constipado e o seu hábito intestinal se torne normal, o paciente começa a evacuar bem todos os dias, mesmo que a mudança seja para uma normalidade, entre aspas, a gente tem que valorizar e tem que investigar. Né? Tu comentaste sobre sangramento, acho que essa questão familiar também é importante, né? Ter a consciência que é importante como um sinal de alerta, né? E não necessariamente uma transmissão direta, que todos os familiares vão ter câncer, mas que tem que cuidar, tem que fazer sua investigação, sua prevenção. Tem uma outra pergunta que eu vou passar para a professora Angelita, que chegou também, né? Em relação à periodicidade da colonoscopia, professora. A senhora falou da idade inicial, aos 45, na faixa dos 40, 50 anos, começa a indicar o exame, mas o paciente faz um exame, como é que é a periodicidade, como é que a senhora lida com essa situação, né, do segmento desses pacientes? O paciente fez uma colonoscopia, quando é que ele deve fazer de novo? Muito obrigada, Daniel, pela pergunta. Realmente, não existe uma regra rígida, depende da idade do doente, depende do resultado da colonoscopia anterior. Se a colonoscopia feita for normal e o doente tiver idade abaixo, tem 50, 60, ele fará dentro do protocolo a cada 5 anos. Então, ok, 5 anos. Porém, se durante a colonoscopia for retirado vários pólipos, depende também da histologia desses pólipos. Se forem pólipos hiperplásicos, a gente mantém o parâmetro de 5 anos. Se forem pólipos adenomatosos e mais do que vários pólipos, eu costumo antecipar a periodicidade para 3 anos. E se for um pólipo degenerado que foi tirado, eu aconselho a repetir a colonoscopia no período máximo de 1 ano, não só para rastreamento, não pode ter questão, mas também para repetir uma colonoscopia num prazo curto e verificar se não passaram despercebidos outros pólipos. Mas se for um pólipo retirado com degeneração maligna, a primeira subsequente eu repito em 1 ano. Se forem pólipos adenomatosos múltiplos, se for menos do que uma quantidade enorme, se for 2 ou 3 anos. Se for muitos pólipos, se a pessoa tiver antecedente familiar e uma polipose familiar, e não deve ser o caso, porque a polipose familiar geralmente aparece os pólipos numa idade muito precoce. Mas se tiver um histórico de muitos parentes com câncer, eu repito também com maior frequência, não espero 5 anos, espero no máximo 3 anos. Perfeito. 5 anos é para aquele paciente que faz uma colonoscopia por rastreamento, foi normal, eu peço para fazer outra nos próximos 5 anos. Perfeito, professora. Interessante, sabe? Uma das coisas, professora e colegas, assim, que muitas vezes a gente ouve na prática é a resistência à colonoscopia por dizer que é um exame ou por ter uma percepção que é um exame complicado, que tem o preparo, que tem uma sedação, que às vezes é confundida com uma anestesia e aí vem medos relacionados a isso. Gostaria que os colegas aí proctologistas falassem um pouquinho mais para nós sobre essa questão de segurança, né? É importante entender que é um exame seguro, né? Que é um exame que ele tem digamos assim, um protocolo de execução bem consagrado, né? E que esse não deve ser, né, o principal foco, né, o temor pelo exame. Professor Cruz. Isso de fato para muitas pessoas é uma boa desculpa, né? Dizer que não querem submeter ao risco, que pode ser maior do que a possibilidade de ter câncer, mas na prática se vê que é muito diferente. O índice de complicações é considerado baixíssimo, menos de 1% por mil, menos de 1 por 1000. E quando um paciente me questiona a esse respeito, ele diz, mas tem risco de assim, o risco de você atravessar uma rua é maior do que ter um problema relacionado ao procedimento. Então, o senhor não deve mais andar na rua, se o senhor vai encarar a sua vida desta forma.
Aí o paciente sabe que o senhor tem razão, então eu procuro convencer realmente que as pessoas que fazem colonoscopia, que praticam, são pessoas muito bem preparadas, geralmente são muito bem preparadas. E o transcorrer do exame costuma ser tranquilo em mãos bem treinadas. E hoje nos centros, nós estamos vendo cada vez mais pessoas interessadas em aprender e tem uma curva de aprendizado que deve ser cumprida por cada um que se propõe realizar este exame. E nós sabemos que a proficiência vem da prática. E como o exame já caiu na rotina dentro dos hospitais, a prática, o número de pacientes que se faz colonoscopia por dia é muito grande. E isso concorre para que se diminua esse índice de complicações que alguns argumentam ser muito alto. Não concordo, acho que é consenso que o número de complicações é muito baixo. E quando existem, elas são manejáveis, elas deixam impressões de que alguma coisa a mais precisa ser feita para identificar e tratar precocemente se ocorrer. Perfeito, professor. Professor Angelita, agora surgiu uma pergunta aqui, né, relacionada com a nossa iguaria local aqui, que é o churrasco, né? E o câncer de intestino tem a ver com o consumo de carne vermelha ou não, professora? Eu acho que, coitada da carne vermelha, virou um bode expiatório. Uma vilã, né? Claro, que não é só... Não é o vilão, eu realmente não condeno a carne vermelha, eu gosto de carne vermelha. É que as pessoas confundem, não se deve comer só carne. Mas está bem demonstrado que a carne, em quantidade razoável, e acompanhada de uma boa salada, infelizmente as populações hoje comem muito mais salada, já ninguém come um bife sem uma salada, até na Argentina já o filé já vem com salada junto, então isso ameniza muito o consumo da carne. É claro, não deve se comer só carne, mas também não deve se deixar comer salada, carne por causa do risco de câncer. É claro que a carne é considerada um fator de risco para maior incidência de câncer coloretal, já visto que nas populações que só comem carne, a incidência é muito maior. Mas esse risco pode ser amenizado pela quantidade e pela associação com frutas e vegetais. É importante essa associação, né, com fibras, né, porque a fibra, o que ela realiza? Realiza um aumento do trânsito intestinal, da velocidade do trânsito intestinal, né? Então, os alimentos, hoje com tantos conservantes, corantes, enfim, permanecem um menor tempo em contato com a mucosa intestinal, né, possibilitando alguma mutação, alguma transformação das células, né? Essa que é uma das ideias originais, né? Então, por isso essa importância, né? Mas perfeito, então vamos manter o churrasco. Agora, carne queimada, desculpa, a carne muito queimada, pior. Quer dizer, que a maneira como se come a carne, podia acrescentar, é muito importante. A carne muito queimada realmente é pior do que a carne não queimada. Exatamente, aquela carne fica com aquela crosta muito passada, né? Claro. E é interessante também que muitas vezes essa é uma dieta rica em fibras, equilibrada, ela não serve só para um cuidado de saúde do intestino. Né? Então, existem várias doenças metabólicas, como diabetes mellitus, né, que também se beneficiam de uma dieta desse tipo, né? O controle de peso como um todo. Então, às vezes, se confunde muito, né? A dieta que ela usa, ela é destinada para prevenir uma doença, ela acaba sendo também tendo um impacto favorável numa série de outras. Né? Então, o negócio é dieta saudável como um todo, né, para poder pegar e derivar todos os benefícios em todas as áreas. Agora se vê até que o Alzheimer, né, ele está também relacionado com esses distúrbios, né, inflamatórios crônicos que a síndrome metabólica traz. Então, é bom para tudo, essa que é a verdade. Eu, aproveitando o gancho do churrasco, né, eu queria lhe agradecer pelo depoimento de nos defender como gaúchos e apreciadores. Mas tudo que é excesso faz mal, na verdade é isso. E, junto com a carne, nós poderíamos mencionar outras causas importantes. Né? Classicamente, a gente sabe que o sedentarismo, a obesidade, o alcoolismo, o tabagismo
E outras doenças pré-neoplásicas, assim conhecidas, doenças inflamatórias crônicas, é um conjunto de situações que levam à incidência de câncer coloretal em determinados indivíduos. Então, se ele reúne essas, entre aspas, qualidades que eu acabei de mencionar, é um forte candidato a desenvolver o câncer coloretal. E isso, no contexto de uma consulta, deve ser levado em conta na totalidade. Uma pessoa tem que saber que, se ela perder peso, ou melhor, não estiver acima do peso para seu perfil, ela tem que providenciar uma dieta que vá de encontro a isso. E aí me junto à observação do meu colega Dalpisol, que disse que o benefício de um desses itens, ele reflete no todo. Tabagismo, alcoolismo, todos nós sabemos. E as carnes processadas, os embutidos, né, que são assim, um pacote de conservantes, que certamente isso também influencia, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui. O paciente teve Covid, tem 45 anos de idade, e após o episódio de Covid iniciou com constipação. Isso dá mais probabilidade de desenvolver câncer? Dalpisol, se quiser comentar. Bom, sabe que a gente tem visto com o Covid uma série de manifestações ainda pouco entendidas, né? É um cenário de doença onde, mesmo fora, né, do trato respiratório, a gente tem aprendido muito. Eu não colocaria o câncer como a primeira opção em relação a isso, mas certamente cabe uma avaliação médica nesse tipo de situação. Então, a gente não pode nem dar toda a culpa para o Covid ou para alguma medicação relacionada com o Covid ou para alguma debilidade clínica que veio para o Covid, e também não podemos, né, fazer associação direta como câncer. O doutor Cruz, há pouco, nos falou com muita propriedade que não existe um sintoma único e específico para nós considerarmos o diagnóstico. É apenas a avaliação global que vai nos ajudar. Mas uma modificação dessa monta, né, num hábito intestinal, sim, ela merece uma avaliação médica, né, sentar e ver se de repente alguma técnica de imagem, alguma técnica endoscópica pode nos ajudar nesse diagnóstico, com certeza. Perfeito. Excesso de gordura no fígado, causando diarreia, pode aumentar o risco de câncer, esteatose hepática, enfim, né? Esse aumento de risco. Professor Cruz, Antônio. Essa questão da gordura no fígado, né, ela tem sido um achado muito comum nos exames de imagem. Então, principalmente quem faz ecografia de rotina, muitas vezes o ecografista ele detecta uma alteração, né, no padrão, né, no aspecto do fígado, e atribui isso ao acúmulo de gordura, né? Somado ao fato que a gente tem uma grande porcentagem da nossa população com problemas de colesterol, triglicerídeo, glicose, então esse é um diagnóstico bastante comum. Mas não dá também para dar toda a culpa de um processo digestivo a esse achado, né? Então, é mais provável que não tenha relação do que tem. Então, de novo, aquilo que nós estávamos falando há pouco sobre as alterações aí pós um quadro de Covid, vale também para esse cenário, né? Avaliação médica, levar os exames de imagem que mostravam essa gordura no fígado, questionar. Isso é um outro detalhe importante. Muitas vezes as pessoas têm uma determinada alteração, mas esquecem de perguntar na consulta, estimular o médico, né? Nós médicos temos que fazer isso, mas o paciente também tem um papel de saber de quanto em quanto tempo aquilo tem que ser refeito, que aquele achado tem que ser olhado de novo. Então, a maioria dessas coisas são muito dinâmicas. O fato de ter tido lá um exame uma vez mostrando alguma gordura no fígado, não quer dizer que aquilo seja um diagnóstico fechado e que nunca mais precise olhar. Então, essa pergunta de quanto em quanto tempo refazer, vale para colonoscopia, para exame de imagem, para tudo, é uma pergunta sempre muito importante. Muito bom, Antônio. Professora Angelita, tem uma outra pergunta aqui. O câncer do intestino pode ser tratado por colonoscopia? Depende. Se for um câncer em pólipo, um pólipo degenerado, pode. Se for um câncer minúsculo, que já tem visto alguns cânceres de meio centímetro, eventualmente pode, desde que seja um câncer superficial
pequenas dimensões e com a consciência do cliente e do médico que esse exame deve ser repetido periodicamente. Não existe um não, mas com frequência o diagnóstico do câncer por colonoscopia demanda de uma ressecção cirúrgica. Mas muitas vezes os doentes têm um alto tão risco de uma cirurgia que compensa manter esse doente em observação. Não existe uma regra definitiva. Perfeito. Depende do tipo de câncer que foi detectado. Certo. Então, como a professora falou, né, esses cânceres iniciais, às vezes pode ser tratado por colonoscopia, né, através da retirada desses tumorzinhos iniciais, e os casos mais avançados, enfim, podem também ser tratados por cirurgia hoje em dia minimamente invasiva, né, que se diz videocirurgia, robótica, enfim, outras técnicas que estão crescentes no mercado. Antônio, uma outra pergunta que eu acho que se enquadra para ti, né? Quando que se indica quimioterapia e radioterapia para câncer de intestino? Isso é uma pergunta muito importante, porque muitas vezes é o medo da radioterapia e o medo da quimioterapia, desses tratamentos mais complexos, que fazem não se procurar o diagnóstico. Então, eu tenho muito medo. Às vezes é o medo da cirurgia, às vezes é o medo da quimio, às vezes é o medo do conjunto todo. O sujeito olha e diz, não, eu estou com esse sintoma já está me acompanhando há muito tempo, ou sangrei. Isso deve ser uma coisa que o tratamento vai ser muito complicado. O Daniel já esboçou uma coisa muito importante aqui, é que essas técnicas elas melhoraram muito em todas essas áreas, seja rádio, seja químio e seja cirurgia. Como é que a decisão de usar um, ou usar os 3, ou usar 2 acontece? Ela acontece avaliando o risco de cada paciente. Então, vão ter pacientes que, olhando o tipo da biópsia, olhando os exames de imagem, existe uma estimativa, um cálculo que o médico faz dizendo, olha, para que se atinja a melhor curabilidade, vale a pena ou vamos agregar 1 ou 2 ou 3 dessas técnicas. Muitas vezes, fazer uma dessas técnicas não quer dizer que não vai se curar ou que é pior. Não dá para fazer um raciocínio assim direto entre uma coisa e outra, né? Mas existem lá classificações, a gente chama isso de estadiamento. É olhar uma série de características, não é um exame só, e dizer, olha, essa doença vale a pena utilizar ou não. A quimioterapia para as doenças de intestino é uma das melhor toleradas. Então, não dá para pegar o raciocínio ou uma experiência de quem fez quimioterapia para uma outra doença, fez lá para a doença de pulmão, para a doença de mama, para qualquer uma outra, e importar isso e fazer um paralelo com o que acontece, porque as medicações realmente são bem diferentes, são, como eu disse, muito bem toleradas, né? Então, mesmo nos casos avançados, tem pacientes fazendo o tratamento e seguindo com as suas vidas, com uma qualidade de vida bem interessante. A mesma coisa relacionada à radioterapia. Essa é uma área onde os avanços aí da computação fizeram com que esses aparelhos conseguissem ter uma mira, né? A radioterapia, elas são aplicações de raio-x em regiões de risco. Então, esses aparelhos, eles conseguem hoje mirar nas regiões de interesse com uma precisão muito maior do que elas miravam há 10, 20 anos atrás. Então, os efeitos colaterais também diminuíram. Então, muitas vezes a gente vê experiências, fez a radioterapia, foi muito ruim, queimou tudo, ou a quimioterapia fez vomitar, e essas são experiências que não estão se encaixando na doença do intestino, são experiências ou de um outro momento do tratamento ou de outras doenças. Então, isso é uma coisa bastante importante da gente lembrar, né? Mas existem perspectivas muito favoráveis em relação a isso. Isso não pode ser um argumento, assim como o Dr. Cruz citou, né, que o risco não pode ser um argumento para não fazer a colono, ou esses tratamentos não podem também ser um argumento de medo para não ir atrás do diagnóstico inicial. Perfeito. Professor Cruz, uma outra pergunta tinha sido elaborada também, né? O paciente não tem convênio, né? Vai ser atendido pelo SUS. O SUS consegue oferecer um tratamento adequado para esses pacientes com câncer de intestino?
Isso na nossa área de prevenção também é um problema, né? Porque a população do SUS é imensa e infelizmente tem que se estratificar os pacientes que estão precisando do exame com prazos mais curtos e pacientes que podem fazer com prazos mais longos. E é importante que na consulta nós identifiquemos essas pessoas que precisam fazer logo ou aqueles que podem esperar 6 meses, 3 meses, 1 ano até. E é assim que a gente faz. Para vencer o problema social, porque o correto é as pessoas todas fazerem colonoscopia, de preferência na fase assintomática, na fase que não estão sentindo nada, porque o tumor que precede a malignidade, ele cresce de forma silenciosa, ele só vai dar sinais e sintomas depois que ele atinge um certo tamanho, onde ele sangra, produz muco, altera o hábito intestinal. Em fases mais avançadas, ele causa até dor, mas aí às vezes é tarde demais, aí nós não estamos mais fazendo prevenção. Nós estamos fazendo um diagnóstico provável de um paciente que vai ter que ser operado e que fugiu ao escopo da prevenção. Então, nós atendemos SUS, né, faz parte do programa da Santa Casa, e se tem bons aparelhos e pessoas interessadas em fazer, mas a desproporção entre a disponibilidade de aparelho versus ambientes para fazer é nítida. E por isso que a gente procura estratificar, dando preferência àqueles pacientes que mais precisam, até para estabelecer um diagnóstico provável a partir de um quadro já instalado. E, a propósito disso, a questão do tumor ser assintomático, a gente vê muitas pessoas dizerem assim, eu vou fazer o meu exame quando o tumor der sinais, quando eu tiver alguma alteração no meu hábito intestinal ou sangue, daí eu vou fazer, porque daí eu vou descobrir, vou me tratar. E nisso existe um erro, né, gravíssimo, de que o tumor que tem sintomas, o paciente que tem sintomas, ele já tem um tumor grande. Então, a prevenção tem que atingir as pessoas na fase assintomática. E isso vai refletir na saúde pública, já que a pergunta focou isto. Nós vamos ter menos pacientes operados, retorno precoce ao trabalho e que reflete profundamente na manutenção da família, pessoas com carência, que precisam voltar logo ao trabalho. A colonoscopia, ela como já foi dito, e a maioria das pessoas já sabe, não é um método diagnóstico, é um método de tratamento. E no SUS isso tem uma enorme importância, por fazer a pessoa voltar no dia seguinte ao trabalho, por não ocuparem leitos hospitalares. O custo da colonoscopia é infinitamente menor do que um paciente que tem diagnóstico tardio e que vai ser internado. Então, acho que nossos governantes e as pessoas que administram a questão de saúde pública têm que levar isso em consideração. Quanto mais colonoscopias, menos cirurgias, e menos cirurgias, menos custos. E o país se beneficiaria muito se crescesse numa proporção que está ainda muito abaixo da necessidade. Perfeito. Professora Angelita, a gente já falou um pouquinho da questão alimentar, mas tem mais uma questão alimentar ainda que gostaria de trazer para a senhora, em relação ao câncer do intestino, a relação com os embutidos, né, bacon, salame. O que você tem de concreto em relação a esse tipo de alimento, né, que também se discute bastante, né? Não, o câncer, esses embutidos são terríveis, porque contém um teor muito grande de gordura, mas pior que a gordura são os corantes. Os corantes são carcinógenos de extrema importância. Então, a gente tem que abolir ou fazer com que esses embutidos se sejam feitos de outra maneira. O aditivo, o teor de gordura dos aditivos é proibitivo, diferente da carne. O embutido é realmente considerado um carcinógeno de importância, a gente deveria mudar a estrutura da confecção deles ou aboli-los. Perfeito, professor. Favorável à carne, mas absolutamente contrário aos aditivos. Eu queria voltar ao assunto da radioterapia e quimioterapia. Eu sou cirurgiã, mas as sociedades de radioterapia e de oncologia são membro honorário, porque eu utilizo muito radioterapia. Radioterapia e quimioterapia, particularmente para o câncer de reto. Câncer de reto a gente pode eventualmente, e cada vez mais, deixar de operar
conscientização de rádio e quimioterapia. Então, são armas importantes que se associam à cirurgia. E cabe ressaltar que a senhora foi uma idealizadora mundial, praticamente, dessa teoria, dessa técnica, dessa divulgação desse trabalho, né, de envolver a quimio e a radioterapia para o tratamento dos tumores de reto, né, professora? Então, isso aí é muito honroso para a gente estar lhe ouvindo falar sobre esse assunto, né? Os oncologistas lhe adoram, professor. A sua valorização aí das nossas técnicas, né? E ter jogado uma luz aí em cima do potencial que elas têm. Eu não tenho dúvida, eu recebi diploma da Astro. Sou honorário da Astro. Perfeito. Eu gostaria só de comentar um pouquinho mais a respeito do que a professora Angelita falou no início da nossa conversa sobre o intestino gigante, né, que ela idealizou também, né? O intestino gigante, para quem não teve conhecimento, no nosso público em geral, ele é um intestino inflável, o qual ele era itinerante, passava de cidade em cidade e ficava exposto em alguns determinados locais, shoppings, praças, e as pessoas podiam caminhar por dentro do intestino, olhando as diferentes patologias, enfim, aprendendo um pouquinho, né, conhecendo, e é de extrema importância, né? Eu acho que está até na hora de Porto Alegre trazer de volta o intestino aí, né? Para a gente divulgar um pouquinho mais. O intestino, alguns anos atrás, esteve por aqui, né? Então está na hora de a gente pensar em trazer de volta, né? Vamos levar. Já foi em 50 cidades brasileiras. 50, 60. Mais. 60 cidades. Perfeito, professora. Maravilha. Eu estava refletindo um pouquinho sobre o que o Dr. Cruz falou há pouco, né, sobre essas barreiras que existem, que elas são inequívocas, né, da questão do acesso. Claro que o grande desafio de acesso é SUS, mas a gente tem também, muitas vezes, em vários convênios, por uma questão de cobertura ou característica desse convênio, também dificuldades, né? E isso faz com que a precocidade da busca tem que ser ainda maior, né? Porque se nós vamos ir para um sistema que ele é desafiador, que a gente vai ter que trabalhar para conseguir acesso, isso, o alerta tem que ser mais precoce ainda. Não pode ser uma barreira para dizer, pô, já que é difícil eu não vou. Na verdade, porque é difícil, eu tenho que ir aí ainda mais cedo, ou começar essa caminhada mais cedo para poder ter acesso, né, doutor Cruz? Porque se deixar na última hora, infelizmente, o sistema ele não vai jogar a nosso favor. Muitas vezes, em alguns cenários, o sistema joga contra. A gente tem que encarar essa realidade, né, de uma forma muito madura, muito direta, né? Perfeito. Nós estamos se aproximando quase do término do nosso momento aqui, né? Então, acho que pedir um recado final sobre prevenção de câncer de intestino para cada um de vocês, começando pelo professor Cruz, aí um recado final sobre prevenção de câncer, o que a gente deve levar? Eu acho que esse encontro ele foi muito rico, né? E ele se dirige a pessoas da área médica, né, que tem um papel importante na divulgação da prevenção. Todos os médicos têm, não importa que área ele atue. Já foi dito aqui que nós temos que perguntar para o nosso paciente. O senhor veio consultar pelo seu intestino, mas eu quero lhe perguntar, sua próstata, já fez sua avaliação? Bah, doutor, essa aí eu acho que eu vou fazer mais tarde. Não, essa é tão importante quanto a do intestino. No caso do sexo feminino, a gente recomenda prossiga na sua avaliação periódica. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade de não se fechar dentro da especialidade e fazer perguntas e procurar levar a pessoa só dentro da área para a qual ela consultou. Eu acho que a gente tem que ser muito abrangente e o papel do médico, eu acho que ele é muito importante nesse momento. E não é raro, infelizmente, que quando se pergunta para um paciente de 60 anos se ele já fez a prevenção para câncer de próstata, ele diz assim, mas, doutor, eu já consultei com tantas pessoas e ninguém me perguntou isso, por que o senhor está me perguntando? Eu digo, bom, ainda bem que eu estou lhe perguntando, porque eu estou me lembrando de lhe fazer lembrar que o senhor tem que tratar disso. Então, me causa surpresa, às vezes, que a classe médica deixa de fazer perguntas fora da sua área, estimulando as pessoas a fazer prevenção. E esse é o recado que eu dou para todos os meus colegas que adotem essa prática, porque é uma maneira eficaz de levar os pacientes a fazer uma prevenção no seu todo, não apenas na área do intestino. Perfeito. Antônio, um minutinho para o recado final aí. Só para dizer que, às vezes, modificações, né, de hábitos de saúde, elas são muito difíceis.
começar a fazer exercício, mudar a sua dieta, voltar a consultar. Então, às vezes, isso se torna algo que parece uma tarefa quase impossível. Aí quem está trabalhando, cuidador, né, de uma família, às vezes as coisas, o dia a dia vai soterrando essas iniciativas e a pessoa não começa nunca. Então, às vezes, uma modificação pequena, né? Então, aquela pequena caminhada, marcar uma consulta, né, modificar ali um padrão alimentar aos poucos, ele é o fio da meada para trazer mais algumas coisas, né? Então, é melhor o pouco que é iniciado hoje do que aquele grande projeto de saúde que é postergado para sempre. Então, deixaria esse recado aí. Perfeito. Professora Angelita, um último recado para a turma que está nos assistindo aí, sobre prevenção do câncer Eu intestinal. acho que é um recado muito simples. Eu acho que todo especialista deveria fazer um toque retal no seu consultório. Toque retal deveria ser muito estimulado, como o urologista faz o toque para examinar a próstata. Câncer de reto, grande parte poderia ser diagnosticado com simples toque retal. Está ficando raro o doente ser submetido à realização do exame proctológico. Então, eu acho que para a população médica, seja clínico ou cirurgião, um toque retal é muito útil. Perfeito. Professora Angelita, Uma mensagem que uma vez, desculpe, uma vez eu fui num programa de televisão e me disseram, a senhora tem 1 minuto para eu falar. 1 minuto vai dar. Aí eu disse, você leigo, amigo que está me ouvindo, veja bem, se você perder sangue, se o médico não fizer um toque retal, muda de médico. Muito obrigada. Perfeito, professora. Gostaria de agradecer aos colegas, professor Cruz e o Dapsol pela presença. Professora Angelita, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho de poder estar aqui conosco, aceitar prontamente esse convite. Para nós foi uma honra e uma premiação por esse momento aqui, ter esse momento de conversa com a senhora. Tomara que possamos ter outras conversas aí, em outros momentos também, né? Muito obrigado, professora. Obrigado, professor. Estarei muito feliz com os novos convites. Obrigada. Parabéns para vocês. Foi uma excelente mesa. Muito obrigado. Obrigado. Bom, então encerramos a conversa com o especialista no dia de hoje. Uma boa tarde a todos.